No túmulo do meu marido, a sujeira ainda estava fresca. Daniel, o irmão de Jack, se aproximou de mim em seu túmulo e pegou minha mão com firmeza. Eu olhei nos olhos dele, ainda chorando, esperando que ele me console, mas ele se sentou na minha frente, bem na frente de todos que vieram sofrer. Enquanto ele pegou um pouco de caixa de veludo preto do bolso do casaco, minha respiração presa na garganta, paralisando-me. Jack gostaria que você fosse resolvido, e prometo que você nunca terá que ficar sozinho, disse Daniel gentilmente no começo, mas alto o suficiente para todos próximos de ouvir. Casar comigo. Meu universo inteiro parou. Tudo o que pude ouvir era o estrondoso martelamento do meu coração, o eco do constrangimento queimando minhas bochechas e a pura incredulidade em que alguém em quem eu confiava poderia tão descaradamente e casualmente violar minha angústia, mesmo enquanto amigos e relacionamentos ao meu redor gritavam silenciosamente. Fiquei em silêncio naquele horário terrível e irreal. No entanto, tudo mudou quando aprendi mais tarde naquela noite. Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários antes de começarmos. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar para histórias mais fascinantes. Antes da proposta inesperada de Daniel, minha vida parecia uma fantasia de que eu havia valorizado muito, nunca percebendo a rapidez com que ela poderia ser destruída. Jack e eu éramos jovens quando estávamos casados, 22 anos, apenas fora da faculdade, com grandes esperanças e olhos brilhantes. Embora esses anos formativos fossem difíceis, nosso amor era mais resiliente. Juntos, superamos todos os obstáculos, e cada um fortaleceu nosso relacionamento e nos mostrou que nosso amor era forte o suficiente para suportar qualquer dificuldade que a vida nos jogasse. Embora Jack não fosse impecável, ele era ideal para mim. Ele era doce o suficiente para me deixar notas manuscritas da minha xícara de café todas as manhãs, divertidas de uma maneira que sempre me pegou de surpresa e protetor de uma maneira tranquila e gentil. Lembro-me de várias noites em que eu dormia no peito dele enquanto ouvia a batida de seu coração, com certeza que nada no mundo poderia nos machucar enquanto nos tivéssemos. Nossa família se expandiu quando passamos de um estágio da vida para o outro. Laura, nossa filha, chegou primeiro. Uma jovem de olhos brilhantes e ferozmente autossuficiente, cuja alma era como a de Jack. 2 anos depois, Nathan chegou. Ele era quieto, perspicaz e mais parecido com eu em temperamento, mas era fisicamente idêntico a seu pai. Nossa maior aventura e nosso maior prazer os estava criando. Juntos, conseguimos paternidade em tudo, desde concertos escolares e partidas de futebol a explosões de adolescentes e desgosto. Jack estava sempre lá para mim, lembrando-me da minha força quando esqueci que existia e me tranquilizava quando eu me duvidava. Jack foi um consultor financeiro de sucesso em sua carreira. Sua maneira calma e disposição simpática atraíram clientes que tinham fé completa nele. Ele era consistente, amoroso e confiável em casa. Juntos, criamos um lar aconchegante onde o amor foi expresso livremente. Frequentemente tivemos festas de aniversário, jantares de férias e churrascos no quintal, enchendo nossa casa com calor, riso e a conversa reconfortante daqueles com quem nos importávamos. O irmão mais novo de Jack, de 3 anos, Daniel era um visitante frequente de nossas festas. Ele era alto, cativante e um pouco mais extrovertido que Jack. Sua risada alta e histórias extravagantes frequentemente enchiam quartos. Eu assumi que Daniel e Jack sempre estavam próximos. Daniel, que era solteiro e tinha um histórico de saltar entre relacionamentos, frequentemente fazia piadas sobre como ele invejava a vida segura de Jack, a família adorável e o casamento aparentemente ideal. Essas observações na época pareciam ser um ciúme inofensivo de um irmão que ainda não havia descoberto a felicidade. Jack e eu tivemos que reaprender nossas vidas como ninhos vazios quando Laura e Nathan saíram para ir para a faculdade. Como resultado, nos aproximamos. Todas as noites, fazemos longas caminhadas enquanto de mãos dadas e conversamos sobre nossas esperanças para o futuro. Itália, Grécia e a pitoresca casa no Maine, que Jack constantemente falava, estavam entre os pontos de férias que fantasiamos, mas adiaram devido a obrigações familiares. Nossos sonhos pareciam mais reais, mais acessíveis. Com base em décadas de respeito mútuo, confiança e amizade sincera, nosso relacionamento se transformou em algo mais profundo e mais profundo. Então, uma de manhã perfeitamente normal, tudo quebrou de repente. Jack desmaiou enquanto fabrica café. Segundo os médicos, foi um enorme ataque cardíaco.
Fiquei me sentindo vazio, atordoado e completamente desorientado pela quietude abrupta e gelada que veio sem sinais de aviso ou oportunidade de se despedir. A vida que criamos meticulosamente ao longo de décadas desapareceu em questão de horas, para ser substituída por quartos opressivos e tranquilos. Fui dominado pela tristeza nos dias que se seguiram. No entanto, senti que Daniel, minha família e amigos se uniram para me apoiar. Daniel parecia estar especialmente presente, ajudando com a configuração, relações com os hóspedes e a papelada com a qual eu era muito emocionalmente gasto para lidar. Fiquei agradecido no momento porque o irmão de Jack estava disposto a intervir e assumir a liderança enquanto lutava para aceitar a ausência de Jack. O funeral chegou mais cedo do que o previsto. Era um dia sombrio cheio de soluços silenciosos e despedidas difíceis. Daniel permaneceu no túmulo de Jack enquanto eu estava lá, entorpecido da tristeza, mas estranhamente tranquilizado pela presença de amigos e familiares. Embora eu não tenha reconhecido ainda, estava muito próximo. Eu ainda acreditava na bondade ao meu redor. Sem saber que eu estava momentos longe da traição que quebraria não apenas o meu senso de segurança, mas toda a crença que eu já tinha em confiança, família e amor. O primeiro momento em que senti que algo estava errado aconteceu quase um ano antes de Jack falecer. Era sutil o suficiente que, a princípio, eu afastei de lado como nada mais do que o senso de humor peculiar de Daniel. Mas ficou desconfortavelmente no fundo da minha mente, deixando para trás uma sensação silenciosa de desconforto. Estávamos comemorando o nosso 21º aniversário de casamento. Jack havia planejado uma reunião íntima em nossa casa, convidando nossos amigos e familiares mais próximos. A casa estava cheia de risadas, calor e o zumbido reconfortante de conversas familiares. As velas tremeram suavemente pela mesa de jantar. Flores enchiam cada canto e fotografias antigas de Jack e eu, instantâneos do nosso casamento, férias e momentos especiais com nossos filhos, decoraram as paredes. Tudo estava perfeito. Jack levantou-se durante o jantar, batendo com um copo suavemente. A sala ficou em silêncio e eu senti o calor correndo para minhas bochechas quando ele começou a falar. Jéssica, esses 21 anos têm sido os melhores da minha vida, disse ele. Sua voz cheia de sinceridade e ternura. Todo momento, todos os desafios que enfrentamos, toda a alegria que comemoramos. Eu não os trocaria por nada. Você é meu melhor amigo, meu parceiro, o amor da minha vida. E espero que você saiba o quão grato eu sou todos os dias. Suas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. O tipo gentil que se eleva da pura felicidade. Eu sorri, apertei sua mão. E senti uma onda de gratidão pela vida que criamos juntos. Quando nossos amigos aplaudiram e levantaram seus óculos, Daniel ficou abruptamente, chamando a atenção de todos. Jack olhou para ele curiosamente, mas sorriu calorosamente, recebendo o que seu irmão mais novo tinha a dizer. Daniel segurou seu copo de vinho, sorrindo um pouco de uma maneira que eu nunca gostei completamente. Uma mistura de charme e nitidez que sempre dificultava ler suas intenções. Parabéns ao meu casal favorito, começou Daniel sem problemas. Você sabe, assistir Jack e Jéssica sempre me deu algo para aspirar. Jack tem a esposa perfeita, a família perfeita e a vida perfeita. Não posso deixar de invejar tudo. Risadas educadas ecoaram ao redor da mesa. Daniel era conhecido por seu humor e declarações ousadas. Portanto, ninguém parecia suspeitar de nada em comum. Mas Daniel não parou por aí. Ele se virou diretamente para Jack. Sua expressão estranhamente grave sob o sorriso. Você sabe, Jack, se você decidir que quiser, ou se o céu proibir algo acontecer com você, apenas saiba que Jéssica não precisaria procurar muito para encontrar outro marido. Eu ficaria mais do que feliz em intervir e pegar onde você pare. Seu comentário ficou no ar. Meu sorriso congelou desajeitadamente. Meu coração dando uma reviravolta estranha e desconfortável. Ao meu redor, o riso foi misturado com suspiros surpresos. Alguns sussurros e olhares incertos. Jack hesitou, claramente pego de surpresa pelo inesperado jab. Mas Jack, sempre diplomático e gentil, riu rapidamente, dando um tapinha no ombro de Daniel. Cuidado, Dan, brincou Jack, facilitando a tensão com charme praticado.
Ou vou pensar duas vezes antes de convidá-lo para o próximo aniversário? Mais risos eclodiram, difundindo o momento. Mas meu desconforto permaneceu. Eu conheci os olhos de Daniel brevemente, esperando que ele reconheça sua piada inadequada. Mas ele só olhou para mim, seu olhar penetrando de uma maneira que enviou calafrios na minha espinha. Havia algo lá. Algo que parecia quase possessivo. Um calafrio se acalmou no poço do meu estômago. Embora eu não pudesse explicar completamente o porquê. Mais tarde naquela noite, depois que nossos convidados foram para casa e a casa estava quieta novamente, eu mencionei meu desconforto com Jack. Ele o afastou levemente, tranquilizando-me de sua maneira gentil. Você conhece Daniel? Ele disse suavemente, envolvendo os braços em volta de mim. Ele está sempre tentando ser engraçado. Às vezes ele sente falta do alvo. Eu queria acreditar na explicação de Jack. Queria confiar que Daniel tinha acabado de fazer uma piada equivocada e nada mais. Mas mesmo quando eu sorri e assenti de acordo, uma sensação incômoda persistiu, roendo suavemente meu subconsciente. Foi sutil, fácil o suficiente para deixar de lado. Mas ficou comigo. Um fraco sussurro de dúvida, plantando a semente de desconforto no fundo do meu coração. Nas semanas que se seguiram, a observação de Daniel desapareceu lentamente da minha mente. Ofimado pelas demandas da vida, responsabilidades familiares e momentos mais felizes com Jack e as crianças. Mas Eva RY de vez em quando, em momentos tranquilos. O eco da voz de Daniel e a intensidade de seu olhar ressurgiram. Sussurrando avisos tranquilos, lutei para silenciar. Eu não fazia ideia na época como a piada profética de Daniel se tornaria. Ou como foi dolorosamente fechado da verdade que logo desvendaria nossa família e a vida que eu sempre acreditava ser segura. Nos meses que se seguiram à piada perturbadora de Daniel, tentei enterrar meu desconforto sob rotinas cotidianas, compromissos familiares e a presença reconfortante de Jack. Mas por mais que eu quisesse descartar essa bandeira vermelha sutil, pequenos incidentes começaram a se acumular, cada um se afastando silenciosamente com minha confiança, meu senso de pertencimento e, finalmente, minha identidade. Não foi repentino ou dramático. Era gradual, lento o suficiente para eu quase não notar que a erosão aconteceu até que já estava no pescoço em areia movediça emocional. Começou inocentemente o suficiente com pequenos comentários de Daniel, espalhados levemente em conversas como se não quisesse. Ele parou em nossa casa inesperadamente. Às vezes se juntando a nós para jantar. Ficar confortável como se nossa casa fosse dele. Daniel elogiaria a refeição, dizendo: Você sabe, Jack tem sorte de se casar com uma mulher que cuida dele tão bem. Se alguma coisa acontecesse, ele nunca encontraria outra mulher que o aturaria do jeito que você faz. Na superfície, seus comentários pareciam inofensivos. Mas sob a provocação amigável foi um tom sugerindo que meu valor estava ligado inteiramente a Jack. Quase como se eu estivesse descartável sem ele. Cada comentário se estabeleceu profundamente no meu subconsciente, enfraquecendo minha confiança de maneiras sutis. Comecei a me questionar. Eu realmente só era valorizado como esposa de Jack? O apoiador tranquilo em segundo plano? Eu era apenas invisível sem ele? Jack, preocupado com o trabalho e lidando com uma promoção estressante. Muitas vezes perdi essas trocas completamente. Sempre assumindo que Daniel não significava mal. Comecei a me sentir isolado. Não saber como expressar esses desconfortos sutis sem parecer muito sensível. Afinal, Daniel era família. E Jack o adorou. Como eu poderia acusá-lo de me prejudicar? A erosão continuou em silêncio. As visitas de Daniel se tornaram mais frequentes. E ele se inseriu cada vez mais em nossas vidas. Uma vez, durante uma reunião com vizinhos, Daniel mencionou casualmente como eu não sobreviveria um dia sem a orientação de Jack. Todo mundo riu levemente, assumindo que era uma piada. Mas as palavras pareciam pesadas, permanecendo no meu peito. Jack apertou minha mão tranquilizadora, sorrindo e balançando a cabeça. Aldeio as palavras de Hirt Daniel me causaram. Gradualmente, eu senti como se estivesse me tornando invisível. Durante as discussões familiares, Daniel falava sobre mim.
descartando gentilmente minhas ideias. Incentivar sutilmente Jack e até nossos filhos, Laura e Nathan, a duvidar do meu julgamento. Às vezes, eu pegava minha filha Laura olhando incerta para Daniel, verificando silenciosamente sua aprovação antes de reconhecer meus pensamentos. Isso doeu mais profundamente do que qualquer outra coisa. Para sentir meu próprio filho se voltando para outra pessoa, primeiro, deixando-me de fora em minha própria família. Logo, mesmo em casa, minha voz começou a desaparecer silenciosamente em segundo plano. Decisões que eu costumava tomar com confiança agora se tornou discussões em grupo orquestradas por Daniel, que habilmente guiaram a família em direção às suas opiniões. Até as escolhas mais simples, destinos de vaca, menus de jantar, rotinas domésticas. Começou a refletir as preferências de Daniel, enquanto o meu lentamente desapareceu despercebido. Jack, muito ocupado e distraído pelo trabalho, nunca pareceu notar a mudança. Se ele o fez, ele assumiu que eu estava simplesmente cansado ou quieto, não percebendo que meu silêncio nasceu de fadiga emocional, a partir da sensação de irrelevância que me senti dentro da minha própria família. Então veio um momento particularmente doloroso durante um jantar casual de domingo em nossa casa. Daniel chegou inesperadamente, juntando-se a nós à mesa. No meio do jantar, compartilhei uma realização pessoal. Finalmente, terminando uma pintura em que trabalhei há meses. Eu estava orgulhoso disso, ansioso por compartilhar essa pequena vitória. Daniel riu levemente, balançando a cabeça enquanto olhava para Jack. Veja bem, Jack, sua esposa realmente tem muito tempo livre. Eu invejo o quão relaxado a vida dela deve estar. Jack riu levemente, perdendo o golpe desdenhoso nas palavras de Daniel. Nathan e Laura olharam brevemente um para o outro. Mas não disse nada, provavelmente sentindo minha mágoa. Mas não sabe como intervir. Sentei-me silenciosamente, humilhação queimando sob minha pele. Daniel havia mais uma vez conseguiu fazer algo que eu apreciei parecer trivial, indigno de respeito. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama ao lado de Jack, o isolamento parecia esmagador. Lágrimas silenciosamente rolou pelo meu rosto enquanto eu me perguntava como me tornei tão invisível. Como deixei meu valor ser definido apenas pela aprovação de Jack ou por comentários nítidos de Daniel. Era como se eu estivesse lentamente desaparecendo. Desaparecendo em uma sombra da mulher que eu costumava ser. Naqueles momentos tranquilos de dor, eu queria desesperadamente chegar a Jack. Para qualquer pessoa. Mas eu não sabia como explicar o sentimento intangível de ser apagado lentamente. Instalei a D, eu enterrei mais fundo, esperando que desaparecesse por conta própria. Mal sabia eu que a erosão silenciosa da minha autoestima era apenas o começo. Que logo o montamento sutil de Daniel se transformaria em uma humilhação tão devastadora. Isso alteraria para sempre a vida que pensei que conhecia. O momento de humilhação que finalmente quebrou minha compostura cuidadosamente protegida aconteceu no momento mais vulnerável da minha vida. O funeral de Jack. Esse dia já estava cheio de tristeza insuportável, perda e tristeza. Mas Daniel encontrou uma maneira de aprofundar minha dor, silenciosamente quebrando minha dignidade quando eu menos esperava. O funeral havia terminado. E amigos e familiares próximos se reuniram em nossa casa para a recepção. Eu estava emocionalmente drenado, sentindo como se eu tivesse sido escavado pela realidade da ausência de Jack. Eu me mudei pela casa mecanicamente, acenando fracamente com condolências oferecidas. O fluxo infinito de sorrisos simpáticos e toques reconfortantes ficando embaçados e sem sentido. Eventualmente, precisando de um breve momento sozinho. Eu saí da sala de estar lotada e no corredor, desesperado por quieto. Enquanto eu me inclinei contra a parede, os olhos fechados. Reunir a força para enfrentar os convidados novamente. Eu ouvi as vozes flutuando da cozinha nas proximidades. Vozes familiares que instantaneamente me congelaram no lugar. Daniel estava falando com nossos amigos íntimos, incluindo 2 casais Jack e eu sabemos há anos, Tom e Olivia, e Mark e Sarah. Sua voz carregava facilmente através da porta aberta. Relaxado, mas autoritário. A maneira como Daniel sempre soou ao realizar a corte. Você sabe que Jéssica vai ficar completamente perdida agora, disse Daniel.
Seu tom cheio de preocupação fingida. Jack foi a vida inteira. Sem ele, ela não tem direção. Não há ideia de como gerenciar as coisas por conta própria. Um murmúrio de acordo educado se seguiu. Mas Danielle não terminou. Sinceramente, me preocupo com ela. Jack sempre tomou todas as decisões importantes. Eu simplesmente não acho que ela seja capaz de lidar com isso sozinha. Emocional ou praticamente. Fiquei congelado, descrença sufocando o ar dos meus pulmões. Meu rosto queimou quente. Humilhação formigando sob minha pele. Danielle, a pessoa que eu assumi que estava me apoiando. Em vez disso, estava me prejudicando na frente das mesmas pessoas cujo respeito eu mais valorizava. Ele estava silenciosamente, apagando com confiança minha dignidade em questão de momentos. Ela é frágil, continuou Danielle suavemente. As palavras cortando através de mim como uma lâmina. Eu sei que pode parecer rápido. Mas, honestamente, vou ter que intervir para lidar com as coisas. Eu vou cuidar dela. Caso contrário, ela vai desmoronar. Ele riu levemente. E imaginei seu sorriso familiar que sempre conquistou as pessoas. Não havia como confundir a autoridade sutil em sua voz. A maneira como ele se posicionou como meu salvador, convencendo todos ao nosso redor de que, sem a intervenção dele, eu desmoronaria. Oh, Danielle, você é um homem tão bom, respondeu Sarah. Sua voz simpática e admirando. Jéssica está com sorte de você estar disposto a intensificar. Ela sempre me pareceu um pouco delicada. Delicado? A palavra me atingiu com força chocante. Reduzindo tudo o que já consegui? A família que eu criei. A força que eu silenciosamente mantive nos altos e baixos da vida. Há nada mais que uma vítima frágil e desamparada. Eu queria desesperadamente entrar naquela cozinha. Confronte Danielle e me defenda. Mas algo me impediu. Uma combinação de vergonha crua e tristeza avassaladora me deixou paralisada. Sem palavras, impotente para revidar. Eu me senti totalmente humilhado. Despojado da capacidade de me defender na frente daqueles que me conhecem há anos. Danielle havia habilmente reformulado sua percepção de mim. E naquele instante doloroso, percebi que os danos silenciosos que ele infligiu ao longo dos meses tiveram sucesso. Nesse momento, os passos se aproximaram. Laura entrou no corredor. Seu rosto amolecendo de alívio quando ela me viu. Mãe, ela disse gentilmente. Sem saber do que eu acabei de ouvir. Todo mundo está perguntando sobre você. Meu coração partiu ainda mais quando percebi que até minha própria filha parecia me ver através das lentes distorcidas de Danielle. Frágil, incapaz, precisando de cuidados. Eu forcei um sorriso. Silenciosamente sufocando as lágrimas ameaçando derramar meu rosto. Estarei lá em um momento, sussurrei fracamente. Incapaz de encontrar seus olhos. Laura assentiu hesitante. Sentindo minha angústia, mas incerto como lidar com isso. Ok, ela disse suavemente. Voltando à sala de estar lotada. Deixando-me sozinho mais uma vez. Nessa solidão dolorosa. Eu me senti totalmente humilhado. Despojado de dignidade e respeito. Diminuiu aos olhos daqueles com quem eu me importava. A traição tranquila de Danielle não foi apenas um ataque pessoal. Ele havia reformulado toda a minha identidade aos olhos das pessoas que mais importavam. Eu me senti de repente pequeno, invisível. E desesperadamente sozinho em minha própria casa. Luto não apenas Jack, mas a pessoa que eu sempre acreditava que estava. Enquanto eu estava lá tremendo, absorvendo a dolorosa realidade da traição de Danielle. Algo endurecido dentro de mim. Uma determinação tranquila começou a se formar sob a humilhação. Eu ainda não sabia como. Mas eu conhecia um TNG com certeza. Danielle me subestimou pela última vez. Mas mesmo quando essa realização começou a se formar, eu não tinha ideia da profundidade da traição ainda me esperando. Ou em quanto tempo eu seria forçado a enfrentar uma humilhação ainda mais escura. Que me forçaria a ir embora para sempre. Após o funeral, as coisas se moveram rapidamente. Mas não em uma direção que eu esperava.
Eu pensei que teria tempo para sofrer, para sentar com minha tristeza. E descubra como navegar na vida sem Jack. Em vez disso, eu me vi sendo silenciosamente deslocada emocionalmente, financeiramente e socialmente. Pela própria pessoa que deveria estar me ajudando a curar. Daniel começou a aparecer com mais frequência. Mas agora com uma mudança sutil de tom. Ele não estava apenas ajudando. Ele estava assumindo o controle. Ele insistiu em gerenciar as contas de Jack, dizendo que era muito impressionante para eu lidar. Quando eu expressei desconforto, ele me tranquilizou como se eu fosse criança, dizendo: Jace, eu sei que isso é demais agora. Apenas concentre-se em descansar. Vou cuidar de tudo. No começo, resisti. Mas então eu comecei a me adivinhar. Eu estava sendo irracional? Eu estava cansado demais para tomar boas decisões? A verdade era que eu estava exausta. Eu não estava dormindo. Eu não estava comendo. A perda de Jack parecia um peso pressionando meu peito dia e noite. E Daniel sabia disso. Ele usou. Comecei a perceber mais coisas escorregando das minhas mãos. Os compromissos foram feitos sem mim. As contas foram pagas por meio de contas que eu não havia tocado. O advogado de Jack parou de me ligar diretamente e começou a passar por Daniel. Nossos filhos, Laura e Nathan, estavam se apoiando cada vez mais. Ele se pintou como aquele que mantinha a família unida. E a pior parte, eu o deixei. Não porque eu confiei mais nele, mas porque eu não tinha forças para lutar. Então veio o golpe final. Foi cerca de 2 semanas após o funeral. Daniel me pediu para sentar com ele na sala de estar. Seu comportamento era estranhamente formal. Laura estava lá também. Sentado em silêncio em frente a mim. Seu rosto apertado de ansiedade. Eu já podia sentir que algo estava errado. Jace, Daniel começou, dobrando as mãos como algum tipo de empresário benevolente. Acho que é hora de falarmos sobre o que vem a seguir. Você não pode morar nesta casa sozinha. É demais para você. Muitas lembranças, muitas despesas. Conversei com o advogado e procurei suas opções. Eu olhei para ele, atordoado. O que você quer dizer com minhas opções? Quero dizer, ele disse gentilmente. Eu acho que seria melhor se você tivesse algum tempo longe. Talvez fiquem com sua irmã por alguns meses. Deixe-me lidar com a propriedade, a casa, as finanças. Posso garantir que tudo permaneça em ordem enquanto você se reagrupa. Procurei apoio a Laura. Ela não encontrou meus olhos. Ela apenas olhou para o chão. Você quer que eu saia da minha casa? Perguntei. Mal capaz de formar as palavras. Ninguém está forçando você, disse Daniel, sorrindo um pouco. Mas acho que é o que Jack gostaria. Você precisa de paz agora. Este lugar não é saudável para você. E, honestamente, há muitos assuntos complicados que precisam ser tratados. Você não deveria lidar com todo esse estresse. Eu senti as paredes se aproximando. Esta era a mesma casa que Jack e eu construímos juntos. Todo canto continha lembranças. As marcas de altura das crianças na parede da cozinha. O jardim Jack plantou depois que sua mãe morreu. A sala de estar onde dançamos em nosso aniversário. Barefou e rindo como se ainda estivéssemos nos 20 anos. Isso não era apenas uma casa. Esta foi a minha vida, minha história. E agora me disseram que era demais para mim. O que mais me impressionou não foi apenas a manipulação de Daniel. Foi a rapidez com que minha família havia caído na fila atrás dele. Laura não estava lutando por mim. Nathan não ligou há dias. Os amigos não estavam checando como costumavam fazer. Todo mundo havia comprado a história. Eu era frágil. Eu estava sofrendo. Eu precisava ser gerenciado. Eu não discuti. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu apenas sentei lá, completamente ainda. Algo dentro de mim parecia rachado. Não de raiva, mas pela percepção silenciosa e profunda da alma que eu havia sido apagada. Não por estranhos.
Pelas pessoas que eu amava e confiei. Naquela noite, arrumei uma única bolsa. Não contei a ninguém para onde estava indo. Eu não precisava de permissão. Eu deixei uma nota. Nada dramático. Apenas uma linha simples: eu não estou quebrado. Eu só preciso de espaço. Por favor, não entre em contato comigo. Então saí pela porta da frente. Eu não olhei para trás. Todo mundo assumiu que eu estava fugindo. Que eu era muito frágil para enfrentar o mundo sem Jack. Mas eles estavam errados. Eu não estava correndo. Eu estava recuperando o pouco de mim mesmo que havia deixado. E logo eu descobriria algo que viraria tudo o que eles pensavam que sabiam de cabeça para baixo. Eu não fui à casa da minha irmã Leona, como Daniel sugeriu. Eu não liguei para meus filhos. Não deixei um endereço de encaminhamento. Peguei a bolsa que fiz as malas e dirigi por horas. Até chegar a uma pequena cidade costeira pequena e indefinida, 2 estados, fora. Um lugar que Jack e eu já visitamos em nossos primeiros anos juntos. Naquela época, dissemos que voltaríamos algum dia. Eu nunca pensei que voltaria sozinho, sem plano, sem clareza. E nada além de luto arranhando meu peito. Aluguei um quarto modesto em uma pousada desgastada, perto da estrada principal. Não foi muito. Lençóis rígidos, luzes do corredor tremeluzentes. E o fraco perfume de oídio nas paredes. Mas foi silencioso, anônimo. Ninguém me conhecia lá. Ninguém fez perguntas. E nesse silêncio, pela primeira vez desde que Jack morreu, eu finalmente podia me ouvir pensar. Mas o silêncio não trouxe paz. Trouxe dor. Naquela pequena sala, eu me desenratei. Tudo que eu mantive unido por semanas. Os sorrisos educados, a conversa fiada, os acenos de gratidão por caçarolas que eu nunca comi. Finalmente desabou. Eu chorei por horas, por dias até. Até que minha garganta estivesse crua e meu corpo doía de segurar demais por muito tempo. Eu não estava apenas de luto por Jack. Eu estava de luto pela vida que pensei que tinha. As pessoas que eu pensava estarem no meu canto. E a mulher que eu já tinha sido antes de me deixar me tornar invisível. Eu pulei refeições. Eu dormi durante o dia e passei pela praia à noite. Empacotado no suéter antigo de Jack. Respirando o ar salgado e se perguntando como seria desaparecer completamente. Houve momentos sombrios, aterrorizantes. Quando eu questionei se eu queria continuar. Não da maneira dramática que as pessoas possam assumir, mas no tipo lento e silencioso de tristeza que faz com que escovar os dentes pareça inútil. A pior parte não era a solidão. Foi a percepção de que eu me tornei tão dependente dos outros. Em Jack para tomar grandes decisões. Em Daniel para lidar com a bagunça que ele criou. Nos meus filhos para validar meu papel de mãe. Uma vez que eles se foram, eu não sabia mais quem eu era. Eu tinha 60 anos e não reconhecia a mulher no espelho. Meu cabelo, uma vez bem estilizado, pendurado fracamente ao redor do meu rosto. Minha pele parecia pálida, cansada. Minhas roupas não se encaixavam bem. Eu parecia alguém que havia desistido. E por um tempo, eu tive. Havia uma cafeteria na rua da pousada. Na terceira manhã, eu fui lá com roupas enrugadas. Esperando que algo quente segure em minhas mãos. A garota atrás do balcão sorriu, perguntou meu nome. E quando eu hesitei, ela disse gentilmente: "Você não precisa me dizer. Vou apenas escrever a Senhora Misteriosa." Eu quase chorei ali no balcão. Aquele pequeno ato de bondade de um estranho. Algo tão simples, perfurado direto pela dormência. Sentei-me pela janela com meu café e olhei para as ondas cinzentas batendo contra a costa. E eu comecei a escrever. Não é nada profundo ou estruturado. Apenas pensamentos, lembranças, dor, perguntas. Eu rabisquei guardanapos, recibos, margens de um jornal. E pela primeira vez em semanas, não me senti completamente à deriva. Mas não se engane, eu ainda estava no fundo do poço. Eu não tinha contato com minha família. Eu não tinha falado com meus filhos. Minha conta bancária estava diminuindo rapidamente. Eu não tinha emprego, propósito e plano.
Eu estava vivendo o último pedaço de dinheiro. Jack havia escondido um envelope em nossa gaveta de emergência. Dinheiro que peguei sem pensar antes de sair. Uma noite, eu assisti um casal andando de mãos dadas pela praia. O riso deles era suave, íntimo. O homem colocou um fio de cabelo atrás da orelha da mulher. E ela se inclinou para ele sem pensar. Eu me afastei rapidamente. A dor no meu peito quase insuportável. Isso tinha sido Jack e eu uma vez. Parecia outra vida agora. Naquela noite, voltei para a pousada e sentei na beira da cama. Mãos tremendo. Cheguei à minha bolsa, puxei o antigo diário de Jack. Aquele que eu sempre provava por fazer nossas viagens. E agarrou-o como uma tábua de salvação. Eu ainda não tinha lido. Eu não estava pronto. Mas algo naquela noite. Algo sobre o silêncio, a dor, o puro vazio. Me disse que era hora. E quando eu abri a capa e vi a carta do advogado de Jack escondido perfeitamente. Um pulso estranho e silencioso de eletricidade correu através de mim. Meus dedos tremeram. Meu coração bateu. Eu não tinha desaparecido completamente. Ainda não. Algo estava esperando por mim dentro dessas páginas. Algo que mudaria tudo. Não abri o diário imediatamente. Fiquei lá por quase 20 minutos apenas segurando-o no meu colo. Olhando para a tampa de couro rachada. Cheirava a papel velho e a barba pós-barragem. Um perfume que fez meu peito apertar com saudade. Jack costumava escrever nele tarde da noite, quando pensou que eu estava dormindo. Eu provaria às vezes, chamando de vida secreta. E ele apenas ria e diz: alguns pensamentos não devem ser falados em voz alta. Agora percebi que esses pensamentos eram tudo o que me restava. Quando finalmente abri a primeira página, minha respiração prendeu. A caligrafia de Jack era familiar, limpa e cuidadosa. Mas havia um novo peso nisso. As entradas não demoraram muito. Alguns eram apenas um parágrafo, outros apenas uma frase. Mas cada um me puxou mais fundo em sua mente. E revelou uma verdade que eu não estava preparado para enfrentar. Tudo começou meses antes de seu ataque cardíaco. Jack estava preocupado. Não apenas sobre trabalho ou saúde, mas sobre Daniel. No começo, as entradas pareciam vagas e... não confio na maneira como Daniel olha para ela. Eu já vi isso mais de uma vez. Disse a Daniel para não falar com Jéssica dessa maneira novamente. Ele riu. Mas eu vi a vantagem em seu sorriso. Ele perguntou o que aconteceria com Jay se algo acontecesse comigo. Ignorou como uma piada. Mas não parecia um. Meu coração começou a correr. Quanto mais eu li, mais claro se tornava. Jack sabia. Talvez não em toda a extensão. Mas ele sentiu que algo estava profundamente errado. Algo predatório na maneira como Daniel começou a orbitar nossa vida. Circulando mais perto todos os meses. Jack tentou me proteger. Mas ele fez isso silenciosamente sem me alarmar. Então, escondido entre duas páginas, encontrei o envelope. Foi abordado na caligrafia de Jack. Apenas meu nome, Jéssica. Dentro havia uma carta em um segundo envelope menor. Selado e marcado apenas para advogado. Eu desdobrei a carta de Jack com as mãos apertadas. Foi datado apenas 2 semanas antes de sua morte. Meu Jace, começou. Se você está lendo isso, eu fui embora. E eu odeio que não te contei essas coisas pessoalmente. Mas eu não queria me preocupar. Eu tive uma sensação estranha no meu intestino por um tempo agora. Não sobre minha saúde, mas sobre Daniel. Ele não é quem ele costumava ser. Ele está me pressionando a deixá-lo entrar em nossas finanças. Fazendo perguntas sobre o testamento, sobre a casa, sobre você. Eu não quero que você entre em pânico. Mas eu fiz algumas mudanças. O advogado sabe. Se algo acontecer comigo, Daniel não tem acesso legal à nossa propriedade. Você está protegido, Jace, totalmente. Eu mudei os ativos para uma confiança em seu nome. As crianças estão incluídas. Mas Daniel não é. Também dei ao advogado uma carta selada para você.
Ele saberá quando entregá-lo. Por favor, não deixe que ele faça você se sentir pequeno. Você sempre foi o mais forte entre nós. Você apenas esquece às vezes. Cui disse. Encontre sua voz. Você merece paz. Eu sempre te amo, Jack. Eu agarrei a carta ao meu peito, oprimido por uma onda de luto. E então outra coisa, alívio, reivindicação, força. Jack tinha visto o que eu não podia. Ele acreditou em mim. Mesmo quando eu não sabia, precisava acreditar. Eu não estava louco. Eu não imaginava as intenções de Daniel. Jack me deixou um mapa, uma saída, um caminho a seguir. O segundo envelope continha instruções detalhadas. Escrito com o tipo de precisão por sempre foi conhecida. Ele listou o nome de nosso advogado, o escritório de advocacia, detalhes da conta. E um documento assinado indicando a transferência de controle sobre nossos ativos para mim e nossos filhos. Com uma cláusula muito específica. Daniel deveria não ter autoridade, reivindicação ou acesso a qualquer coisa. Se ele tentasse se inserir, o advogado foi instruído a bloqueá-lo imediatamente. Enquanto eu lia, algo começou a mudar dentro de mim. A mulher quebrada que estava vagando pela praia à noite. Não tenho certeza de seu lugar no mundo, começou a desaparecer. Em seu lugar, uma versão diferente de mim começou a subir. Alguém mais firme, mais nítido, mais silencioso, mas não mais silencioso. Jack não me protegeu de amor. Ele me protegeu com estratégia, com previsão. Com confiança em quem eu realmente era. Mesmo se eu tivesse esquecido por um tempo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi. Não profundamente, não pacificamente. Mas com um senso de propósito que eu não senti desde o dia em que Jack morreu. Na manhã seguinte, empacotei minhas coisas. Saiu da pousada. E dirigiu direto para o escritório do advogado listado na carta. Não contei a ninguém para onde estava indo. Eu não liguei para Laura. Eu não liguei para Nathan. Eu terminei de me explicar. Eu não estava voltando para minha antiga vida. Eu estava prestes a reescrever-lo nos meus termos. Entrei no escritório do advogado logo após as 9 horas da manhã. Estava escondido em um prédio de tijolos no centro da cidade. Nada chamativo, mas sólido e silencioso. O tipo de lugar onde coisas sérias aconteceram a portas fechadas. Eu ainda estava usando o mesmo cardigan que saí de casa há semanas. A carta de Jack enfiou firmemente no bolso do meu casaco. Meus dedos se enrolam como uma tábua de salvação. A recepcionista olhou para cima do computador e sorriu educadamente. Posso ajudar? Eu respirei e disse. Eu sou Jessica Marlowe. Meu marido, Jack, faleceu. Ele me disse que eu encontraria algo aqui. Sua expressão mudou imediatamente. Como alguém lançando um interruptor. Ela se levantou. Sim. Um momento, por favor. Minutos depois, eu estava sentado em frente ao Sr. Clay Weston. Um homem tranquilo e de cabelos prateados com olhos suaves e uma voz que carregava peso sem precisar ser levantada. Ele puxou um arquivo de um gabinete bloqueado e o colocou entre nós. Sinto muito por sua perda, disse-lhe suavemente. Jack era um homem bom, atencioso. Ele queria ter certeza de que você tinha tudo o que precisava. Eu não disse nada. Eu não podia. Minha garganta estava apertada. Eu assisti enquanto ele abriu a pasta e comecei a colocar documentos um por um. Cópias da confiança, as emendas à vontade. As proteções que Jack havia colocado no lugar apenas algumas semanas antes de sua morte. Enquanto o Sr. Weston me acompanhou, através deles. Algo em mim mudou. Como se eu estivesse acordando depois de um sono longo e nebuloso. Jack fez mais do que apenas me deixar dinheiro. Ele restaurou minha dignidade. Ele garantiu que Daniel não pudesse tocar em nada. Não é a casa, nem as contas, nem mesmo a herança dos meus filhos. A confiança era de ferro. Meu nome estava em tudo. Eu não tinha perdido tudo, afinal. Eu só fui levado a acreditar que tinha. Enquanto o Sr. Weston falava, percebi o quão profundamente eu tinha sido manipulado.
Eu pensei que não tinha nada, sem opções, sem voz. Mas isso não era verdade. O poder de Daniel sobre mim não era legal. Foi emocional. E esse feitiço foi finalmente quebrado. Quando saí do escritório, não chorei. Eu não desmoronei. Eu dirigi direto para um pequeno motel da estrada. Alugou um quarto com um telefone funcional. E começou a fazer ligações. Primeiro a um consultor financeiro Jack havia mencionado uma vez. Alguém em quem ele confiava. Então para uma mulher que eu conhecia da igreja. Um agente imobiliário que agora trabalhava com viúvas começando de novo. Liguei para uma linha de suporte técnico e tive ajuda para redefinir cada senha que Daniel provavelmente tocou. Eu configurei novas contas, remoted funds e acesso cancelado a sistemas compartilhados. Era um trabalho lento, metódico, quieto. Mas cada passo me fez sentir mais forte, mais claro. Pela primeira vez desde a morte de Jack. Eu não senti que estava reagindo. Eu estava escolhendo. Fiquei naquele motel por 3 dias. Durante o dia, fiz telefonemas. Construiu uma trilha em papel, pegou anotações. À noite, escrevi em um caderno que comprei no posto de gasolina ao lado. Reflexões longas e honestas sobre o que havia acontecido. Sobre o que eu havia permitido. Sobre o que eu nunca permitiria novamente. A vergonha começou a levantar. Eu não estava fraco por sofrer. Eu não era ingênuo por confiar em Daniel. Eu era humano. Eu tinha amado profundamente. E quando esse amor foi arrancado de mim, eu peguei o que era familiar? Alguém que eu pensava ser família. Eu queria acreditar no melhor das pessoas. Mesmo quando eles me apagaram lentamente. Mas não mais. Eu olhei no espelho uma manhã e mal me reconheci. Mas pela primeira vez, isso não foi uma coisa ruim. Meus olhos pareciam mais nítidos, minha mandíbula mais firme. Eu não estava sorrindo. Mas eu não parecia perdido. Eu parecia acordado. Naquela mesma tarde, fui comprar roupas novas. Nada chique, apenas uma blusa decente. Um par de jeans que se encaixam. E sapatos que não estavam desgastados nos calcanhares. Cortei meu cabelo em um salão de caminhada no quarteirão. O estilista perguntou se eu tinha acabado de passar por um rompimento. Eu sorri e disse, algo assim. Quando saí do motel. Eu não era mais a mulher que tropeçou naquele ingresso semanas antes. Atordoado e se afogar. Eu não tinha tudo descoberto. Mas eu tinha um plano. Eu não ia confrontar Daniel ainda. Eu não estava pronto para ser visto. O que eu estava pronto era o silêncio. Não o silêncio da dor. O silêncio da estratégia. Porque a partir de agora, cada movimento que fiz seria deliberado. Cada etapa calculada. Ele pensou que eu desapareceu porque estava quebrado. Ele estava errado. Eu desapareci porque finalmente me lembrava de quem eu era. Há um certo tipo de força que não vem com declarações altas ou grandes gestos. É do tipo que cresce em salas silenciosas a portas fechadas. Quando ninguém está assistindo. Esse é o tipo de força que encontrei nas semanas que se seguiram. Eu não voltei para casa. Ainda não. Eu não estava pronto para entrar na mesma casa onde Daniel havia tomado minha vida. Ou para enfrentar Laura e Nathan quando eu não tinha mais certeza do que eles acreditavam em mim. O que eu precisava primeiro era o controle. Não apenas nas minhas finanças. Mas, ao longo da minha história, minha presença, meu futuro. E eu sabia que se eu voltasse muito cedo, eles ainda me viriam através da lente que Daniel havia pintado. Frágil, luto, instável. Então, eu me mudei em silêncio. Aluguei um apartamento mobilado com um nome diferente. Usando os fundos de confiança, Jack garantiu. Era pequeno, apenas um quarto e uma pequena cozinha. Mas parecia o meu. Pela primeira vez em anos. Eu tinha um espaço onde ninguém tinha uma opinião. Onde ninguém interrompeu meus pensamentos. Onde todas as decisões foram minhas e minhas sozinhas. Eu contratei um advogado. Não é de Jack, não porque eu não confiei nele. Mas porque eu precisava de alguém novo, alguém neutro.
Eu queria olhos frescos na papelada que Daniel lhe deu após a morte de Jack. Dentro de alguns dias, tive confirmação. Daniel tentou ganhar autoridade legal sobre o patrimônio. Ele pressionou pelo controle de emergência dos ativos, sob a alegação de que eu estava mentalmente doente e emocionalmente muito comprometido para gerenciar assuntos. Não fiquei chocado, apenas frio, firme. Ele realmente tentou me declarar incapaz. Mas graças às proteções de Jack, a tentativa falhou. A estrutura de confiança criada por Jack havia bloqueado Daniel a cada passo. Mas ninguém me disse isso. Daniel me deixou de sair acreditando que não tinha nada, quando na verdade eu ainda possuía tudo. A traição ainda picada. Mas agora isso me alimentou. Meu advogado me ajudou a recuperar o controle oficial e plenamente. Reeditamos documentos, alterados para o acesso à conta. Arquivou proteções que tornaram impossível para Daniel tocar em qualquer coisa daqui para frente. Solicitei uma revisão forense de toda a atividade financeira após a morte de Jack. Eu queria uma trilha de papel. Não por vingança, mas para a verdade. Por um momento eu vou LD um dia precisa falar com meus filhos. E mostre a eles tudo em preto e branco. Eu também comecei a documentar tudo. Eu escrevi a linha do tempo das primeiras suspeitas de Jack em seu diário. Até o dia em que Daniel propôs no funeral. A cada conversa que me lembrei com detalhes dolorosos. Reuni nomes, datas, contas, registros. Não porque eu queria levar Daniel ao tribunal. Ainda não. Mas porque eu conhecia homens como ele. Eles são os gases. Eles torcem fatos. Eles fazem as pessoas questionarem o que viram. Eu queria estar preparado para cada mentira que ele poderia contar. Durante esse período, fiquei completamente fora da mídia social. Sem postagens, sem mensagens, sem atualizações. Eu sabia que as pessoas estavam conversando. Laura me mandou uma mensagem uma vez, simplesmente: "Onde está você?" Eu não respondi. Nathan ligou algumas vezes também. Eu deixei ir ao correio de voz. Eu precisava de tempo para decidir como voltaria. Porque quando eu fiz, não seria como a viúva em luto que eles se apaixonaram e patrocinou. Seria a mulher que eles nunca viram chegar. À noite, passei longas caminhadas pelo meu novo bairro. Não conheci ninguém, falei com ninguém. Eu ouvi música que Jack costumava amar, 10 velho, piano suave. E eu me deixei sentir tudo. A raiva, o desgosto. A lenta reconstrução da autoestima que vem quando você para de pedir permissão para existir. Comecei a cozinhar novamente. Pequenas refeições a princípio, depois receitas completas da memória. Comprei um diário e escrevi cartas para Jack. Alguns cheios de amor, outros com frustração. Mas sempre honesto. Ele havia me dado as ferramentas. Eu estava aprendendo a usá-los. Eu até consegui um emprego de meio período em uma livraria local. Nada grande, apenas algumas horas por dia, prateleiras, organizando, ajudando os clientes. Mas isso me lembrou que eu tinha valor fora da aprovação de qualquer pessoa. Que eu poderia começar de novo nos meus próprios termos. Todos os dias, eu me mudava com intenção. Toda escolha foi um passo para a reconstrução. Não é a vida que tive uma vez, mas a vida que eu agora merecia. Eu não contei a uma alma o que estava fazendo. Porque os movimentos mais poderosos são os que ninguém vê chegando. E quando eu voltei? Quando finalmente voltei para suas vidas, não seria pedir espaço ou compreensão. Seria levar de volta tudo que já era meu. Começou pequeno. Imperceptível a quem não estava prestando muita atenção. Um código de acesso bloqueado aqui, uma carta legal lá. Interrupções tranquilas que Daniel não pôde rastrear para mim. Mas isso desvendou lentamente a ilusão de controle em que ele se envolveu com tanta confiança. Primeiro, ele tentou acessar o portal financeiro da propriedade. O mesmo que ele disse a todos que estava conseguindo em meu nome. O login foi negado 2 vezes. Então uma notificação foi para o meu advogado em vez dele. Ele deve ter pensado que era uma falha no começo. Mas não foi. Então veio as contas.
Os fundos que ele assumiu que estavam congelados ou em revisão foram totalmente transferidos para uma confiança segura. Minha confiança. Os pagamentos automáticos pararam de passar. Os cartões vinculados à conta doméstica foram recusados. Seu nome foi removido silenciosamente de toda a documentação compartilhada restante. Daniel começou a ligar para pessoas, advogados, consultores financeiros e até colegas antigos de Jack, tentando descobrir o que havia mudado. Mas as portas pelas quais ele passou tão facilmente estavam fechadas, trancadas. E ele não tinha mais as chaves. Laura me estendeu a mão novamente. Desta vez, ela deixou um correio de voz. Mãe, o tio Daniel diz que algo estranho está acontecendo com a vontade. Ele disse que pode haver fraude ou adulteração. Você está bem? Devemos conversar? Eu não respondi. Ainda não. Deixe-o adivinhar. Deixe todos se perguntar onde eu estava e o que estava fazendo. O advogado lidando com o traste chamado para me informar que Daniel havia solicitado uma cópia da documentação da propriedade, sob o disfarce de esclarecer as intenções de Jéssica. O pedido foi negado. Legalmente, ele não tinha direito. Essa parte da mensagem me fez sorrir pela primeira vez em semanas. Pela primeira vez desde a morte de Jack, eu pude sentir a mudança. O peso que já estava me arrastando para baixo agora estava pressionando os ombros de Daniel. E ele não sabia quem o havia colocado lá. É isso que os homens aterrorizados mais gostam dele. Perder o controle sem saber como ou quando havia escapado. Eu o imaginei andando pela minha sala de estar, rifleling através de gavetas, verificando o correio, chamando cada contato que ele teve, tentando encontrar a rachadura no sistema que o trancou. Eu imaginei percebendo tarde demais que isso não era um erro do sistema ou um erro clerical. Era eu. Ele subestimou a mulher que ele havia tentado apagar. E agora ele estava aprendendo, lenta, dolorosamente, que eu não havia desaparecido. Eu tinha ficado em silêncio para poder me mover. E logo eu não seria mais invisível. 2 meses depois que desapareci, voltei. Não com fogos de artifício ou drama. Eu não invadi a casa. Eu não gritei. Eu simplesmente caminhei pela porta da frente uma terça-feira à tarde, enquanto Daniel estava no meio de uma ligação. O olhar em seu rosto quando ele me viu. Partes iguais de confusão e medo. Foi mais satisfatório do que qualquer fantasia de vingança que eu já tive. Jéssica, disse ele, Street andando como se ele não tivesse certeza se eu era real. Onde você esteve? Todos nós estamos preocupados. Levei a mão, calma, firme. Salve. Ele fechou a boca. Eu sei o que você fez, eu disse, estabelecendo uma pilha de documentos na mesa de café. Você tentou assumir o controle da propriedade de Jack. Você disse às pessoas que eu era incapaz, que eu precisava que você lide com as coisas para mim. Ele abriu a boca novamente, provavelmente pronta para girar uma história. Eu balancei minha cabeça. Eu tenho a confiança, as contas, os registros legais. Toda mentira, todo pedido, toda negação, todos documentados. Eu não preciso de uma confissão, Daniel. Eu só preciso de você para sair. Seu rosto avermelhado, suas palavras dispararam em silêncio. Jace, você está chateado. Você passou por muita coisa. Não. Você está usando minha tristeza como uma desculpa para pegar o que nunca foi seu. Você manipulou meus filhos. Você me humilhou. E agora acabou. Por um momento, ele apenas ficou lá. Sua mandíbula se apertando, sua mente correndo para criar algo a dizer. Mas não havia nada. Ele sabia disso. Eu vi isso em seus olhos. Ele não tinha mais poder. Sem outra palavra, passei por ele e entrei na cozinha. Minha cozinha. Coloquei a chaleira como tive 100 vezes antes. A casa cheirava o mesmo. Mas não parecia mais pesado. Parecia que era meu novamente. Quando me virei, Daniel se foi. Nenhuma cena, sem resistência, apenas silêncio. O tipo de silêncio que se acalma depois de uma tempestade limpa. E pela primeira vez desde a morte de Jack,
A casa ainda não estava vazia, apenas pacífica. Começou pequeno. Imperceptível a quem não estava prestando muita atenção. Um código de acesso bloqueado aqui, uma carta legal lá. Interrupções tranquilas que Daniel não pôde rastrear para mim. Mas isso desvendou lentamente a ilusão de controle em que ele se envolveu com tanta confiança. Primeiro, ele tentou acessar o portal financeiro da propriedade. O mesmo que ele disse a todos que estava conseguindo em meu nome. O login foi negado 2 vezes. Então uma notificação foi para o meu advogado em vez dele. Ele deve ter pensado que era uma falha no começo. Mas não foi. Então veio as contas. Os fundos que ele assumiu que estavam congelados ou em revisão foram totalmente transferidos para uma confiança segura. Minha confiança. Os pagamentos automáticos pararam de passar. Os cartões vinculados à conta doméstica foram recusados. Seu nome foi removido silenciosamente de toda a documentação compartilhada restante. Daniel começou a ligar para pessoas, advogados, consultores financeiros e até colegas antigos de Jack, tentando descobrir o que havia mudado. Mas as portas pelas quais ele passou tão facilmente estavam fechadas, trancadas. E ele não tinha mais as chaves. Laura me estendeu a mão novamente. Desta vez, ela deixou um correio de voz. Mãe, o tio Daniel diz que algo estranho está acontecendo com a vontade. Ele disse que pode haver fraude ou adulteração. Você está bem? Devemos conversar? Eu não respondi. Ainda não. Deixe-o adivinhar. Deixe todos se perguntar onde eu estava e o que estava fazendo. O advogado lidando com o traste chamado para me informar que Daniel havia solicitado uma cópia da documentação da propriedade, sob o disfarce de esclarecer as intenções de Jéssica. O pedido foi negado. Legalmente, ele não tinha direito. Essa parte da mensagem me fez sorrir pela primeira vez em semanas. Pela primeira vez desde a morte de Jack, eu pude sentir a mudança. O peso que já estava me arrastando para baixo agora estava pressionando os ombros de Daniel. E ele não sabia quem o havia colocado lá. É isso que os homens aterrorizados mais gostam dele. Perder o controle sem saber como ou quando havia escapado. Eu o imaginei andando pela minha sala de estar, rifleling através de gavetas, verificando o correio, chamando cada contato que ele teve, tentando encontrar a rachadura no sistema que o trancou. Eu imaginei percebendo tarde demais que isso não era um erro do sistema ou um erro clerical. Era eu. Ele subestimou a mulher que ele havia tentado apagar. E agora ele estava aprendendo, lenta, dolorosamente, que eu não havia desaparecido. Eu tinha ficado em silêncio para poder me mover. E logo eu não seria mais invisível. 2 meses depois que desapareci, voltei. Não com fogos de artifício ou drama. Eu não invadi a casa. Eu não gritei. Eu simplesmente caminhei pela porta da frente uma terça-feira à tarde, enquanto Daniel estava no meio de uma ligação. O olhar em seu rosto quando ele me viu. Partes iguais de confusão e medo. Foi mais satisfatório do que qualquer fantasia de vingança que eu já tive. Jéssica, disse ele, levantando-se como se não tivesse certeza se eu era real. Onde você esteve? Todos nós estamos preocupados. Levei a mão, calma, firme. Salve. Ele fechou a boca. Eu sei o que você fez, eu disse, estabelecendo uma pilha de documentos na mesa de café. Você tentou assumir o controle da propriedade de Jack. Você disse às pessoas que eu era incapaz. Que eu precisava que você lide com as coisas para mim. Ele abriu a boca novamente, provavelmente pronta para girar uma história. Eu balancei minha cabeça. Eu tenho a confiança, as contas, os registros legais. Toda mentira, todo pedido, toda negação, todos documentados. Eu não preciso de uma confissão, Daniel. Eu só preciso de você para sair. Seu rosto avermelhado, suas palavras dispararam em silêncio. Jace, você está chateado. Você passou por muita coisa. Não. Você tem usar minha tristeza como uma desculpa para pegar o que nunca foi seu. Você manipulou meus filhos. Você me humilhou. E agora acabou. Por um momento, ele apenas ficou lá,
Sua mandíbula se apertando, sua mente correndo para criar algo a dizer. Mas não havia nada. Ele sabia disso. Eu vi isso em seus olhos. Ele não tinha mais poder. Sem outra palavra, passei por ele e entrei na cozinha. Minha cozinha. Coloquei a chaleira como tive 100 vezes antes. A casa cheirava o mesmo. Mas não parecia mais pesado. Parecia que era meu novamente. Quando me virei, Daniel se foi. Nenhuma cena, sem resistência, apenas silêncio. O tipo de silêncio que se acalma depois de uma tempestade limpa. E pela primeira vez desde a morte de Jack. A casa ainda não estava vazia, apenas pacífica. Eu pensei que o confronto seria o fim disso. Eu acreditava que, uma vez que Daniel saiu, finalmente teria fechamento. Mas a justiça poética tem uma maneira de escrever seu próprio final. E não veio com vingança, mas com a verdade. Cerca de 2 semanas depois que Daniel saiu de casa, meu advogado ligou com uma atualização. Eu esperava que fosse rotineira. Talvez alguma documentação final ou outro formulário para assinar. Mas a voz dele carregava um peso que eu nunca tinha ouvido antes. Recebemos uma resposta ao nosso pedido forense, disse-ele com cuidado. Há algo que você precisa ver. Ele enviou os arquivos naquela tarde. O que eu li me surpreendeu. Daniel não havia tentado manipular a vontade ou a propriedade depois que Jack morreu. Ele estava tentando interferir antes de Jack passar. De acordo com a atividade bancária sinalizada e as trilhas de e-mail registradas. Daniel havia feito várias tentativas. Alguns sutis, outros ousados. Mover ativos para contas conjuntas sob seu nome. Ele até havia procurado um advogado separado nas costas de Jack. Posando como proxy de Jack. Tentando obter acesso antecipado às informações de confiança. Mas a parte que mais me deixou mencionada foi a linha do tempo. Jack atualizou a confiança e escreveu essa carta para mim poucos dias após a tentativa final de Daniel. Jack sabia. Ele viu o perigo. E ele agiu bem a tempo. O relatório completo pintou uma imagem clara. Não apenas de ganância, mas do engano premeditado. Daniel não era um irmão em luto tentando proteger sua família. Ele era um homem que viu uma oportunidade na vulnerabilidade de seu irmão. E tentou levar tudo. Sentei-me com as evidências por um longo tempo. O peso dele pressionando meus ossos. Eu poderia ter levado mais longe. As acusações arquivadas, foram públicas, expuseram tudo. Mas eu não. Esse tipo de justiça teria sido sobre fazer barulho. Em vez disso, deixei o poder silencioso da verdade fazer seu trabalho. Eu encaminhei o relatório para meus filhos. Sem comentários, sem drama, apenas a verdade. E então eu esperei. Uma semana se passou antes de ouvir de Nathan. Ele ligou logo após a meia-noite. Mãe, sua voz estava espessa de culpa. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu acredito em você, eu disse suavemente. Então Laura ligou. Ela estava chorando antes mesmo de dizer olá. Sinto muito, ela sussurrou. Eu acreditei nele. Eu o deixei falar por você. Eu nem perguntei se você estava bem. Eu não disse nada por um tempo. Eu queria ficar com raiva. Eu estava com raiva. Mas mais do que isso, eu havia sido apagado. E isso era algo que eles teriam que sentar? Não eu. Você não precisa explicar, eu finalmente disse. Mas você precisa se lembrar de como era me esquecer. As semanas que se seguiram foram quietas. Laura começou a enviar mensagens de texto a cada poucos dias. Pequenas coisas, receitas, lembranças, fotos de Jack que eu nunca tinha visto antes. Ela nunca pediu para visitar. Mas eu podia sentir a construção de perguntas. Nathan me enviou uma carta manuscrita. Algo que eu não esperava. Nele, ele escreveu não apenas sobre Daniel, mas sobre sua própria culpa. Como ele me observou encolher e não entrou em cena. Como ele pensou que o silêncio era o mesmo que o respeito. Então, em uma tarde de domingo, houve uma batida na porta. Era a Laura.
Ela parecia mais velha de alguma forma. Não fisicamente, mas da maneira que as pessoas fazem depois de virem a verdade e tiveram que viver com ela. Eu não quero dar desculpas, disse ela, de pé desajeitadamente na varanda. Eu só quero saber se você estaria disposto a conversar. Ou não. Eu vou entender de qualquer maneira. Eu abri a porta. Sentamos na cozinha onde Daniel uma vez me demitiu na frente de amigos. Só que desta vez, ninguém interrompeu. Ninguém falou sobre mim. Laura se desculpou genuinamente, chorosa. E eu ouvi. Eu não corri para perdoá-la. Mas eu também não o segurei sobre a cabeça dela. Eu pude ver que ela aprendeu algo. Não apenas sobre Daniel, mas sobre mim. Mais tarde naquela noite, Nathan ligou enquanto Laura ainda estava lá. Eu o coloquei no alto-falante. Nós rimos hesitantemente no começo, depois livremente. Não foi um retorno total à maneira como as coisas eram. Essa versão da nossa família se foi. Mas o que restava, o que estava crescendo agora? Me senti honesto, real. Eu não precisava mais da aprovação deles. Eu não precisava ser visto para me sentir digno. Mas eu recebi a presença deles. Porque desta vez eu não estava mais procurando um lugar à mesa. Era eu que o colocava. Algumas semanas depois, eu estava sozinha no jardim atrás da casa, que Jack costumava se importar para todos os sábados de manhã com devoção silenciosa. Toda vez que seus tomates eram grandes demais, eles saíam das gaiolas como se tivessem algo importante para provar. Do jeito que ele gostou, o arbusto de alecrim selvagem e vegetação permaneceu. Respirei fundo e esfreguei meus dedos através das folhas. Fiquei impressionado com o cheiro como se tivesse perdido uma lembrança. Jack, sua estabilidade, a vida que criamos juntos, estação por estação, camada por camada. No entanto, não foi tão doloroso quanto antes. Eu não estava esgotado por isso. Eu voltei aqui com mais do que tristeza. Eu voltei de olhos claros. Eu havia encontrado refúgio na solidão que já havia temido. Eu aprendi a verdade sobre Daniel, meus filhos e, acima de tudo, sobre isso. Eu não era a senhora frágil que eles imaginaram, a viúva perturbada que não aguentava. Eu permaneci na vertical. Eu estava enraizado e mais do que isso. Eu tinha descoberto mais do que apenas fechamento. Não porque tudo estava consertado, sem falhas, ou mesmo justo, mas porque eu havia recuperado o que sempre havia sido meu valor, minha voz e a liberdade de ocupar o espaço no mundo sem buscar consentimento. É por isso que eu encontrei paz. Um dos sinos de vento de Jack começou a se mover na brisa quando o sol começou a se pôr. O tempo todo que eu estava fora, houve silêncio. Começou a tocar uma melodia gentil e prejudicada, que pode ter sido um retorno bem-vindo ou uma despedida. Deixei o vento me envolver enquanto me sentava no antigo assento de madeira. A senhora esperando para ser selecionada não era mais eu. A senhora que tomou sua própria decisão era eu. Não houve triunfo ou retribuição no final deste conto. A paz, algo muito mais potente, foi o resultado. Agradeço por você ouvir. Lembre-se de se inscrever. Compartilhe sua experiência nos comentários, se você já se sentiu invisível.